Atenção, páginas ligadas à TV Channel Network. Para o toque de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora mais uma live exclusiva TV Channel Network. Na apresentação do jornalista Alexandre Ábido. Né? E a todo o público que está assistindo aqui conosco a nossa live, para falar dos seus projetos, das suas coisas que está caminhando, como na justiça, como na política, com os pontos, com certeza, importantes na sua carreira e no dia a dia, desenvolvendo esses trabalhos. Sim, estou à disposição e fico muito feliz de poder ter a oportunidade de falar sobre tudo isso, que tem muita coisa para falar, né? Com certeza, com certeza. A gente tá pegando a doutora Eliana entre um compromisso e outro, né? Veio realmente na correria, hoje, com uma reunião do partido, né? Que você está caminhando novamente em busca de uma possibilidade de assumir uma posição diferente que possa fazer mais por uma população, não é, doutora Eliana? Fala pra gente. Sim, olha, eu tô assim, realmente, eu cheguei num ponto da minha vida em que eu tenho a felicidade, né, digamos assim, de estar realizada. Do ponto de vista do trabalho, eu não posso dizer que eu não esteja realizada. Então, eu acho que, para não envelhecer tão rapidamente, né, eu tenho que fazer outras coisas. Uhum. Eu tenho que aproveitar o meu conhecimento e trabalhar mais pelas pessoas. Eu até explico como é que funciona isso. Tá. As pessoas têm algumas pessoas, né, tem o hábito de dizer o seguinte, que a gente vai para a política porque a gente quer ganhar dinheiro, porque a gente quer ser corrupto, porque, né? E, em verdade, não é nada disso, né? Em verdade, você tem uma coisa muito maior a ser feita. Eu sempre trabalhei com público, faz só 40 anos. Eu sempre atendi público, eu gosto de lidar com público. Então, não me vejo mais com essa utilidade, não dentro do Ministério Público, mas no cargo que eu ocupo dentro do Ministério Público, né, como procuradora de justiça. Então, hoje, o meu trabalho fica cingido a tribunal, a processos, né? Então, fica uma coisa assim muito... Peraí, que eu vou pedir tá barulho ali, se eles pararem, eu agradeço. Tô dando bronca já, né? Tranquilo. Não, porque tá pondo ordem na casa. Mas então o que acontece? Então, sabe por quê? Eu estou me utilizando da minha querida padaria Santa Etienne, que eu tanto amo, do meu amigo Edinho, que está ali, e me cedeu um espaço aqui. Só que agora eu estou mandando todo mundo calar a boca, que já tá bom, cachorro, tá tudo certo. Entendeu? Já tô em casa. Amém. Que esteja em casa sempre. Não, mas eles são queridos, eles são meus amigos. São meus amores. Então, e aí o que acontece? Quando a gente fala, né, de ir para a política, as pessoas acham que é porque você ter algum objetivo de natureza financeira, e não é. Alguma vantagem, né? Exatamente. Eu entendo que chegou um momento da minha vida, da minha carreira, que eu posso fazer mais pelas pessoas. De uma outra forma, né? Vivenciando o meu dia a dia. Sim. Eu virei suplente de deputada, né, porque já... E quando eu fui tentar a Assembleia Legislativa, já foi bem numa coisa assim.
Eu posso falar palavrão? Não, né? Pode. Não. Mas assim, eu estou bem cheia do que eu estou assistindo e do que eu estou vendo. Entendi. Uhum. Né? Então, se eu tenho 45 anos de trabalho, Tá, 40 deles prestados no serviço público, certo. né? Combatendo, assim, no que eu podia, Uhum. essa coisa de corrupção, essa coisa de venha a nós o vosso reino, assim, impunidade total. Uhum. E essa ainda é uma das minhas bandeiras. Tá, Então eu acho que eu comecei um caminho que eu acho que eu tenho que trilhar mesmo, certo. para poder fazer o que eu sempre fiz, Uhum. né? Trabalhar pelas pessoas. Agora, como vereadora, eu penso assim, né? Não como vereadora, porque eu não sou. Eu sou pré-candidata a vereadora. Uhum. Mas eu penso assim, eu penso no ônibus que a moça que trabalha em casa toma, porque é cidade. Eu penso hoje que eu fiquei 2 horas na Marginal Nossa, para conseguir sair daqui da Zona Oeste e chegar até o Brás. olha só. Eu fiquei 2 horas. Isso porque nós estamos no meio de uma pandemia, no meio de uma confusão. Pois é. Que pandemia. Né? Que quarentena, né? Não é? É. E aí você começa a verificar as coisas do seu dia a dia na cidade que não funcionam. Como, por exemplo, uma moça trabalhou em casa durante muitos anos, 10 anos, Uhum. e o que eu percebia? Ela começou em casa muito jovem e depois se casou e foi mãe. E aí, com quem deixar esses filhos? Né? Já em idade escolar. Então, assim, de manhã toma uma condução, vai para uma escola, depois toma outra condução, depois toma outra condução. Quer dizer, ela demorava 3 horas para chegar na minha casa, fazendo baldeação. E o filhinho dela, que tinha 7, 8 anos, tinha que ficar trocando de escola de manhã e de tarde, todas as 2 públicas, mas tinha que trocar de local e de escola, porque não tinha uma escola de período integral. Então, peraí, por que nós não temos uma escola de período integral? Tá. Se nós já damos a merenda escolar, se nós já temos que a refeição desse alunado, por que não melhorar a qualidade de ensino e fazer um período integral? Porque os meus filhos estudaram em período integral. Pois é. Né? Mas eu, obviamente, graças a Deus, tive condições de pagar. Então eu fico pensando, né, nessas mães, nessas donas de casa, enfim, seja lá o que for, a qualidade de ensino tem que ser igual para todos. Sim. E eu entendo que nós temos bons professores na escola pública. Não vou falar nem de remuneração, Tá. eu vou falar de aprendizado. Que eles não conseguem fazer com que a criança esteja focada de manhã e de tarde nos seus estudos. Eu estava na coordenação dos programas de cidadania, agora, né, nesse 1 ano e meio, Sim. e agora eu fui obrigada a me afastar. Mas é uma coisa muito, muito visível. Eu tinha mais de 100 entre crianças e adolescentes protegidas pelo programa de vítimas, Tá. né? Que a gente tira essas crianças, não é da rua, não. Nós tiramos ela da ameaça de morte, que é iminente mesmo que vai acontecer, e colocamos a salvo, né, com a sua família, ou quando Certo. não, sem família. Mas por que isso? Porque nós tínhamos mais de 100 crianças e adolescentes nessa situação. Por quê? Porque estão jogadas na rua para o tráfico. Sim. Sim. Né? Estão entregues a uma situação que a sociedade plantou, mas a sociedade plantou devido à má administração de quem estava acima, né? Não, então, porque os pais Também. precisam trabalhar. É. Os pais precisam estar trabalhando Sim, para o sustento. E os filhos, obrigatoriamente, ficam em casa. sim. Ao Deus dará. Porque eles querem? Não. Porque eles não conseguem uma escola de qualidade, eles não conseguem colocar em período integral. E eu vou dizer uma coisa bem isso. Se você tira um adolescente ou uma criança da rua, você economiza com saúde, segurança, né? Segurança pública, Sim. saúde, educação, no mínimo. Eu estou falando de 3 coisas básicas. Em assistência social. Porque você está criando um cidadão. Certo. Só que isso não interessa para muita gente. A hora que você cria um cidadão, o cidadão começa a escolher dignamente o que ele quer. Pois é. Tem a capacidade intelectual de decidir as coisas, né?
De escolha, né? Escolha. Então, isso é uma coisa assim muito presente para mim. Então eu não vejo como ficar parada e envelhecer, digamos assim, mais, né, no topo da minha carreira. Que é uma carreira que eu amo. Sim, claro. Mas eu acho que eu posso fazer mais. A palavra justiça, né, na sua vida foi a que trilhou realmente o seu caminho, né, que tomou conta do seu dia a dia. A justiça social, a justiça jurídica em si, a justiça nos tribunais, né, justiça, né? Então, essa condição de você assumir uma outra posição mais elevada perante uma sociedade por inteiro, né? Com essa possibilidade de ajudar, de fazer novas coisas, sem dúvida uma justiça gigantesca, né? Face à justiça social, né, doutora? E você não tirou isso do nada. Porque eu sempre falo em justiça social mesmo. Sim. Justiça é um modo de dizer, não da legalidade, né, e não da arrogância e da prepotência, mas é uma forma de levar o outro aquilo que é justo. Sim. Então eu fico muito à vontade, Ale, para falar dessas coisas, para falar do meu trabalho, para falar das coisas que eu acredito, porque a minha vida é uma vida pública, as pessoas sabem, as pessoas conhecem. Sim. Quem me conhece dentro da minha casa, me conhece fora da minha casa, sabe que eu sou a mesma pessoa. Sim. Né? Da mesma pessoa no sentido de isto aqui tem que ser conduzido desta forma ou aquilo não que eu sempre tenha razão, não é isso, mas eu procuro trilhar um caminho assim pelo menos coerente com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso e com aquilo que eu acredito. Não, sem dúvida, né? E uma prova grande, né, de que você é uma grande mulher, né, no sentido da palavra, uma mulher competentíssima e independente de gênero, todos nós temos a condição e todos nós devemos ter condições de fazer muito mais. E você, principalmente nesse momento que você passou agora, você prova que você é uma mortal. Você não é uma super girl, né? Todos nós... Ao contrário, né? Ao contrário, né? Todos nós somos mortais, né? Quem se achar numa posição superior e que nada vai acontecer na vida possa acontecer na vida com ele ou ela, é inacreditável ter gente que pense assim ainda, né? Assumir uma posição, não vai acontecer nada, que não tem problema nenhum, né? E deu uma congeladinha? Deu uma congeladinha aí na transmissão. Deu uma congelada aí. Não sei se a doutora está me ouvindo, né? Voltou, doutora? Vamos lá? Tá me ouvindo? Opa! Vamos lá, voltando com a doutora Eliana Passarella. A Eliane Passarelli, isso. Deu um problema aqui. Voltou. Energia elétrica, voltou. Ah, energia elétrica? Tá vendo? Ó. Não é o Dinho. É a troca de gerador. Olha lá. Tá dando probleminha de novo aqui na transmissão. Não tem problema. A gente vai aqui com certeza conversando com a doutora Eliana Passarelli. Tá me ouvindo, doutora? Tô, perfeitamente. Tá me vendo? Tô tranquilo. Todo o público vendo aqui, que tá dando uma travadinha, mas tá indo. Tá. E a gente falando isso, né? Ninguém é super-homem ou super-mulher. Você é uma mortal. Prova disso é o que você acabou de passar e ainda está terminando. E está indo à luta, independente disso, né? Então, mostrando a sua força com competência e buscando com certeza essa oportunidade de levar a sua competência não só dentro de um tribunal ou de um departamento de justiça, mas na justiça social, que eu falei, mas é realmente o seu pensamento do dia a dia em busca disso, né? Em busca disso. Eu tenho muita preocupação com essa coisa do social. Para mim é uma coisa, digamos assim, é uma missão de vida. Sempre foi. Sim. Eu nunca me desassociei da justiça como uma coisa que eu pudesse fazer o bem para o próximo. Isso para mim, certo. Né, num pequeno nível, num grande nível, num nível médio, não estou preocupada. Eu estou preocupada em trabalhar. Eu
estou preocupada em ser útil. Não, tá eu certo. Acho que ainda, né? Eu acho que isso Sem ainda dúvida. eu posso fazer e posso fazer bem. Claro que Então, pode. não é? Então, Tem acho que é muito pela exatamente isso. frente. Tem muito pela frente para fazer. Amém, né? Depois desse acidente aí, Nasceu de novo, né, doutor? nasci. Agora eu tenho 2 aniversários, dia 23 de outubro e dia 24 de junho. Tá vendo? Adoro festa junina, falei que eu já vou comemorar por tabela. Quase nasceu de novo no meu aniversário, hein? Que coisa, hein? Eu faço dia 22, tá vendo? 22 de junho. Olha, quase, então. E o que também, né, a gente visualiza muito em você, no seu trabalho, além da própria competência do preparo que você tem e sempre teve, é a sua simplicidade. Né? Simplicidade no sentido de você não ostenta, entendeu? Que como certas pessoas ostentam posições, né? O que a gente está falando. Semideuses não existem e posições não existem. Então você realmente se preocupa com todos que estão à sua volta, auxilia, participa, leva o seu conhecimento da melhor forma possível a todos, né? Na abertura da live, depois você vai ver a vinheta que eu fiz, que eu coloquei mãe, avó, jornalista, procuradora, promotora de justiça, professora. Eu amo a carreira de professora. Coordenadora de uma universidade, né, de Caieiras, né, da Universidade Brasil, né? Universidade Brasil. De Caieiras, quer dizer, polivalente, né? 1001 utilidades para ajudar, né? E fazer o bem, né? Eu acho que é uma coisa que eu me identifico muito, assim. Por exemplo, trabalhar com estudantes, eu gosto. Né? Ensinar o que eu sei, eu amo. Eu acho que tudo isso tem, né, assim, a gente não é uma coisa só, né? Sim, sem dúvida. Então, assim, eu procuro ainda ser uma boa mãe, apesar dos meus filhos já estarem mais do que criados, né? Eu tento ser uma boa avó. Sim, claro. Apesar de às vezes ausente em função do trabalho, mas eu acho que eu sou mais útil aos meus netos trabalhando do que em casa tentando fazer bolo. Não que eu tenha nada contra as avós que façam bolo, eu não sei fazer. Né? Mas então assim, eu me disfarço no coletivo, né? Então vamos ajudar todo mundo que daí dá tudo certo. E é isso. A vida. Eu procuro. Dar o bom exemplo, né? Dar o bom exemplo, né? A família, aos seus, né? Quem dá o bom exemplo dentro de casa, com certeza tem a possibilidade de dar grandes exemplos fora de casa. Fora de casa, eu também acho. Né? Com certeza. Tudo começa em casa, né? Tudo começa em casa. Principalmente a família. A educação, os ensinamentos que temos dentro de casa realmente demonstram o futuro que teremos, né? Esses ideais, assim, né? Esses eu ideais. Entendo bem assim isso. Então, e falando dessa parte da política, você já colocou a sua posição com relação à sua preocupação maior, esse ponto, justiça social, né? A gente fala na pandemia, a pandemia que chegou de uma forma que modificou totalmente a vida de todos, né? Não permitiu mais certas regalias, certas vantagens, vamos dizer assim, que foi a palavra que a gente usou antes, né? Eu tenho um carro de luxo, esse vale igual hoje a um Fusquinha que está todo mundo na garagem, né? Essa é a ideia, né? Quer dizer, a igualdade aconteceu de uma forma forçada. O respeito mútuo aconteceu, né? Só que tem muita gente que não aprendeu. Exato. Muita gente que não está aprendendo com isso. É um negócio inimaginável, né? Aliás, eu vou justificar que eu tô aqui no canto, ó. Se vocês olharem aqui atrás tem uma luz, eu tô bem no canto sem máscara, tá? Eu tô bem no cantinho aqui recolhido, o povo tá todo lá. Estou dentro de uma área de restaurante, mas estou sem máscara porque eu tô exatamente bem para cá. Tá. É assim, né? Se alguém me contasse que eu viveria uma pandemia, né? Que fosse acontecer tudo que está acontecendo, talvez eu achasse que fosse um filme de ficção. Isso nunca aconteceria. Eu acho que todo mundo tem essa sensação, né? Que
Não seria comigo, não seria com ninguém, com você, enfim, com ninguém, com todos nós, né? Um negócio maluco. Agora, eu vejo também o povo, né, assim, tem alguém que aprendeu alguma coisa, tem aquele que não aprendeu porcaria nenhuma, que não irá aprender, né? E ficará sem aprender nada, sem entender nada. Mas algumas coisas me preocupam em relação a isso. Por exemplo, como ficarão os nossos impostos? Você teve alguma redução de imposto? De jeito nenhum. Eu não estou nem falando em política agora, estou Tá. falando a real. Não? Quantas pessoas deixaram de trabalhar? Quantos desempregados nós temos? Pois é. Quais os impostos que poderiam não ser colocados para a população? Né? Pois é. De que forma você pode ajudar o seu próximo? Eu ajudei naquilo que eu pude, ficando em casa mesmo. Sim. Né? Até sendo do grupo de risco, mas fora do grupo de risco também com a seguinte situação. Eu fiquei dentro da minha casa porque eu podia ter essa condição. Sim. Né? Porque eu, como assalariada, como funcionária pública, eu fui afastada em função da idade, mas mais do que isso, eu continuei recebendo. Nesse aspecto, eu sou uma privilegiada. Sim. Mas alguém não, várias pessoas pensaram no outro, né? Mas muitas também não pensaram. Com certeza, muitas. Né? Com generosidade, né? Sim. Muitas, não é? Quer dizer, então você vê lá, baile funk na periferia em plena pandemia. Desculpe, a polícia tem que agir. Nós temos um bem maior aí que se chama a vida a ser preservada. Né? Aí eu estou falando de baile funk, mas eu também estou falando da Patricinha, né, que ficou dentro do seu condomínio, que também deu festa. Pois é. Para mim tá igual. Pegou o apartamento, né, onde mora, e deu uma baita numa festa, e ainda tirou um sarro, né, como se todos nós fôssemos idiotas. Pois é, a gente se sente, YouTuber, né? tá? A gente se sente, eu só né? não sei o nome dela, e também não faço questão de saber. Não, claro. Né? E se alguém souber aí, eu não estou tendo acesso aos comentários, mas se alguém souber colocar aí, também será ótimo. Mas, entendeu? Quer dizer assim, nós estamos vivendo um caos. Sim. Eu lembro, mais ou menos, e você talvez lembre também, quando nós tivemos uma época de epidemia de meningite. Não sei se você se recorda. Lembro. E que muitas escolas acabaram omitindo que nas suas salas de aula existiam crianças com meningite. Olha só, é verdade, é mesmo. Né? E aí isso se tornou não uma pandemia, mas uma epidemia, onde crianças acabaram morrendo por conta dessa meningite por causa da irresponsabilidade de alguns diretores de escolas. Eu falo isso porque isso aconteceu na sala da minha filha. Ela era pequenininha. Então, quer dizer, como é que as pessoas aprendem? Como é que elas não aprendem? Verdade. Né? A gente pode ficar falando aqui horas disso. Pois Você comentou aí do chamar a polícia, alguma coisa assim. A gente tem uma localidade próximo da nossa residência que é um local, uma quadra de vôlei de areia que é fechado lá para poder fazer festas, tudo, né? Quando chegou a quarentena, parou, veio um carro de polícia, não sei o que lá, parou. Aí ficou umas 2 semanas, 3 semanas. Aí voltaram devagarinho. Chega num ponto absurdo de encher a rua com carros fazendo tudo. Nós ligamos para saber. Não adiantou. Não, a policial falou assim pra gente, infelizmente nós não podemos fazer nada. Olha a resposta. Porque isso não é obrigatório que se feche. Assim, então, errado. Errado porque existe um crime, né, do artigo 132 do Código Penal, que é a periclitação da vida. Porque as pessoas não estão se colocando em risco, estão me colocando em risco, estão te colocando em risco. Então.
Entendeu? Então. Então, eu acho que falta um pouco de pulso firme, exatamente porque nós estamos num ano eleitoral. Aham. Tem um gatinho aqui me falando oi. Não, Querido então, primo aqui. e simplesmente a resposta foi essa: não podemos fazer nada porque não é obrigatório, é sugestão que se não que não haja reunião, que não haja aglomeração. É sugestão? Como assim? Né? Quer dizer, não se pode fazer nada. Então a gente se sente, como você comentou, o estranho no ninho, né? Quer dizer, Exato. nós cumprimos. Idiotizado, né? Nós ficamos dentro de casa, tomamos cuidado para visitar um pai ou uma mãe que tem uma idade avançada, fazemos todo o possível, assim mesmo nos arriscamos, nas poucas vezes que saímos, né? E a gente fica vendo esse povo todo se reunir, fazer festa, fazer tudo, e a gente se sente trouxa mesmo, né? E olha como são as coisas, né? No dia que eu sofri o acidente, era o primeiro dia que eu estava saindo, olha só. E saí por um compromisso de trabalho mesmo, e aí em seguida sofri o acidente. Olha. Então, o que acabou acontecendo? Eu tive a oportunidade de vivenciar, né, o pronto-socorro e o hospital no meio dessa pandemia. Pois é. Quem não teve oportunidade de vivenciar não tem noção, e graças a Deus não vivenciou, não tem noção das coisas que estão acontecendo, né, em termos de saúde. Quer dizer, foi assim uma experiência muito ruim. Sim. Tudo bem, eu fiquei num hospital particular, graças a Deus, graças ao convênio, mas aí eu pergunto, até quando também que as pessoas, né, não terão direito a usar um hospital dignamente também? Né, por falta de servidor, por falta de aparelhamento, por falta de esparadrapo, por falta de não sei o que lá. E quantos escândalos a gente não vê com a história do respirador? Sim. E eu sei que os colegas, o Ministério Público está trabalhando bravamente no sentido de fiscalizar tudo isso que está acontecendo. Sem dúvida. E muito, muito. Né? Mas, olha, é tão lamentável assim, a postura das pessoas, porque as pessoas se nivelam por baixo. Sim, infelizmente. Não, porque não tem oportunidade, não tem condições de saber que existe coisa melhor. Entendeu? Então, tudo que se dá a elas é tão ruim, que elas se acostumam com o ruim e acham que aquilo é normal. E não é. Pois é. E não Tantos escândalos, né, que estão estourando aí com investigações, com afastamentos de governador, com possibilidade piores aí de outras coisas. Você fazer isso em plena pandemia é, sem dúvida, um crime. É um crime contra as pessoas que estão dependendo dessas pessoas, né? Desses governantes, dessas autoridades, né, que fizeram isso. E vou falar mais, viu, Ale? Tem uma coisa muito séria nisso tudo. Hoje meu filho me telefonou e falou assim, mãe, coloca na CNN. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, incrível, né? O Delanhol está tendo que se explicar porque foi atrás de criminoso. Pois Como assim? Então, nós chegamos a um ponto de perseguição tamanho, e eu estou falando em termos de promotoria de justiça mesmo, de trabalho, que você tem que se explicar com as coisas que estão aí, porque o normal é não ser sério, o normal é não ser trabalhador, o normal é não ser civilizado, o normal é ser corrupto, o normal é tirar o dinheiro público, o normal é não atender a população. Então, sabe, tem uma inversão total de valores aí que você não sabe onde é que você vai buscar. Pois é, né? Até aonde que vai terminar esse fundo de poço aí, né? Porque tá difícil, né? Porque você tenta consertar a situação, vocês que trabalham com a lei, com as coisas que tá lá escrita, né? Escrita não vale nada, né? Escrita não vale nada, né? A gente visualiza isso como jornalista, a gente observa todas as notícias, todos os casos, e é um absurdo realmente, né? Essa falta de conscientização, eu acho que é uma falta de conscientização humanitária,
dessas Não, mas pessoas? sabe o que acontece? Só olha o Sabe próprio umbigo, doutora. exatamente. E aí nós não vamos falar em educação, né? Nós vamos falar em caráter. 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 Aí é um problema de caráter, Pois né? é. Outro dia eu estava vendo um documentário Uhum. que se chama História do Brasil, aqui, no YouTube. Uhum. E esse documentário conta o início de como o Brasil, né, foi descoberto e tudo mais. Olha, é impressionante. Se você começa a assistir, você começa a chorar e fala assim, mas e aí, começou assim mesmo? Já era assim, né? Né? Já era assim? Uhum. Quer dizer assim, então não tem conserto? É, pois é. Eu quero achar que ainda tem, sabe? Eu quero achar que não tem jeitinho, não tem nada. Eu quero achar que Tem uma porque luz, na minha. tem uma luz no fim do túnel, né? Não, e assim, se depender de mim, É. enquanto eu viver, todo mundo vai saber que eu vou parar o carro na rua, que eu vou fazer, que eu vou acontecer, que eu não vou deixar barato, entendeu? Uhum. Não é porque essa sou eu, é porque esse é o meu trabalho. Sim, Né? E sou claro. eu também, como caráter. Sim. Então, para mim, eu não entendo. Claro, eu estou vendo um povo assolado, eu estou vendo um povo assoberbado, eu estou vendo um povo faminto. Uhum. É isso que eu estou vendo. É isso que eu falei desde o início. Eu estou numa classe, uma classe privilegiadíssima de pessoas. Sim. Né? Então, assim, se eu sei fazer e sei fazer bem, desculpa, eu vou continuar fazendo. É claro. Não por mim, Uhum. né? Porque eu, como você disse, eu tenho 350 mil coisas de trabalho aí para fazer dentro daquilo que eu consegui aprender e dentro daquilo Sim. que a gente sabe fazer, né? Sem dúvida. Então, eu não vejo como parar. E eu Não, quero não mais tem. é em frente mesmo, sabe? Não, tá, É não, isso tá que eu certo. Tem que ir mesmo, né? Você falou dos seus filhos. Eles também estão na parte da justiça ou não? Eu tenho uma filha advogada, Uhum. mas tenho um filho que é um empresário do ramo automotivo, Legal. que, assim, tem um coração infinito de bom, né? Amém. Eu tenho, amém mesmo, eu tenho muito orgulho dos meus filhos. Um menino que, tudo bem que eu briguei com ele todos os dias, porque ele me colocou em risco a maioria dos dias. Tá. Mas, de que forma que isso aconteceu, né? Porque ele é uma pessoa assim tão especial que ele se colocou dentro das comunidades para atender essas pessoas. Olha só. Então, esse é o filho que eu tenho, esse é o filho que eu criei. Minha filha, óbvio, né? Mãe de 3 filhos e trabalhando fora, não consegue fazer essa parte mais humanitária fora, né, de casa, até por conta de uma família numerosa, mas eu acho que a nossa parte a gente está fazendo e tem que fazer cada vez mais. Tem que fazer. E ontem eu recebi um telefonema dele, muito legal. Ele perguntou para mim o seguinte: por que você não fala em habitação? E aí eu falei, Gabriel, é uma coisa que eu não entendo. Ele falou, pois é, se você for na Enel, você pede para ligar uma luz na comunidade. Se você for à Sabesp, você pede para ligar água na comunidade. Sim. Então, por que não pedir? Então, por que não fazer? Aí eu parei, ele falou, isso você tem que trabalhar, porque as pessoas não têm onde morar hoje. Você viu quantas estão na rua? E é verdade. Sim, sem dúvida. Então, aí ele acende uma terceira luz na minha cabeça. É, uma que é outra assim, visão. Tá mulher, certo. Educação, né? Não quero que a mulher seja tratada com assistencialismo, eu estou cansada de ver a mulher ser tratada como assistente, sabe? Na assistência social. Sei. Mulher é um sujeito de direitos. Sim. Mulher é uma cidadã e tem que ser tratada com toda a dignidade do mundo. Né? E mesmo nessa questão de violência doméstica. Nós não estamos. O promotor de justiça não tem que fazer assistencialismo com mulher. A gente volta, a gente fala e chegamos nesse ponto de qualquer jeito, né? Não é? Não tem jeito de não falar. Então, eu acho assim que você tem que dar uma dignidade, condição para a mulher, para que ela se torne uma pessoa que trabalhe, certo. Né, que seja dona do seu nariz de fato e que possa trabalhar de tal maneira que ela consiga produzir. Independência, né? Total, não é só financeira, porque sim, aí claro. você trata da parte psicológica e faz com que ela tenha uma independência
de toda forma. Né? Sim. Não tem o seu algoz, não está presa nem emocional e nem financeiramente. Pois é. Então, tem que parar com essa história de mimimi, sabe? Fazer assistencialismo com a mulher, fazer assistencialismo com a criança, porque todos são sujeitos de direitos. Sim. Né? Sim. Então, isso para mim não entra na cabeça. E a parte de habitação, eu realmente, não é por falta de querer fazer, eu também acho que não é assistencialismo, não. É por falta de não conhecer. Mas aí eu prometi a ele que eu iria, né, conversar com os meus colegas também da abordar, habitação. se aprofundar nisso, né? Isso. Com quem? Com os meus colegas que entendem muito claro. isso, que são os promotores de habitação e urbanismo. Claro. Uma condição melhor, né, de vida. O que fazer, né? Sim, uma condição melhor de vida, de onde morar, tudo ajuda. Tudo ajuda, né? É uma estrutura única, entender né? esse problema. Eu acho. Né? E aí, assim, vou me lançar em mais uma área aí que eu vou estudar. Tá certo. Né? Tá certo. Mas alguma coisa tem que ser feita. Não, tá certo, né? Uma coisa que eu sempre trabalhei foi com portas abertas. Né? Durante os meus 35 anos de Ministério Público, eu sempre trabalhei com portas abertas. Tá. Eu sempre atendi mãe de réu, pai de réu, vítima, família de vítima, gente que estava lá para desabafar, qualquer tipo de gente. E eu acho que na política tem que ser a mesma coisa. Você não pode trabalhar de portas fechadas. Tem que ser aberto, realmente. O seu gabinete tem que ser aberto. Tem que ser aberto todos os dias para todas as pessoas. Sim. Porque você não é detentor e não é conhecedor de todos os problemas da sua cidade. Tem bairros que a gente nunca ouviu falar. E tem mesmo. Né? E tem gente abandonada nos 4 cantos da cidade. Sim. Então, você não pode pensar em... Eu não penso em obras faraônicas. Eu penso no dia a dia do cidadão. Sim. A coisa básica, né? Para se caminhar, para se fazer a máquina funcionar, né? O essencial. No mínimo, essencial para funcionar com dignidade e bem para as pessoas. O essencial, isso com que eu certeza. acho, é isso que eu penso. Essa coisa das portas abertas é importante, né? E isso eu entro mais uma vez naquele ponto da soberba de achar que é o grande. Quer dizer, muitos entram lá e acabou a conversa, não recebem, não escutam, só interessa na hora de receber o votinho lá, né? Isso mesmo. E a soberba sobe, e aí, ao invés de se preocupar com quem o colocou lá, não, com o próprio umbigo, e fazer o estrago que muitos têm feito aí, que está aparente, né? Que ainda, como você disse, né? Julgam e questionam quem está tirando essas pessoas do caminho, né? Quer dizer... Exatamente. É complicadíssimo isso, né? Muito. Mas isso é um problema de cultura. É o que eu te falei no início. Não interessa a gente aculturada. Não interessa você formar um cidadão, os maus políticos. Não interessa você manter do jeito que está. Pois é. Mas é o que eu brinco, né? Eu não sou uma política de carreira, eu sou uma promotora né? Que vou migrar para um outro lado do meu trabalho. Sim. Mas continuo sendo uma promotora. Né? Isso será que é mais fácil? É fundamental. Será que é mais fácil falar no momento de um tribunal, perante o júri, ou vai ser falar no plenário, hein? Como que vai ser isso, hein? Eu acho que nos dois lugares, né? Bom, qual é o problema? Eu vejo assim, qual é o problema de um plenário que não seja no tribunal? Que grande parte das pessoas não tem educação. Né? Nem está interessado no que o outro está falando e no que o outro está revelando. Agora, eu também não tenho esse tipo de preocupação, porque para mandar calar a boca, eu mando mesmo. Entendeu? Por isso que eu gosto da doutora Eliana, ela fala... Não, eu falo mesmo, se tiver... tá passando na TV X, YZ, dane-se. Né? Eu não estou ligando. Sim. Eu estou lá para trabalhar e eu quero trabalhar. É claro. Da melhor maneira possível. É claro. Né? É claro. Né? Eu não tenho essa coisa de... Só que a gente sabe, né? A gente sabe que quando você estiver fazendo o seu trabalho, né? Nessa parte, né? Sendo votado, entrando, e você fazendo o seu trabalho dentro lá desse local, com certeza muitos vão dizer, como muitos escutam, né? Tá querendo aparecer, tá criando tal coisa para aparecer, tá criando tal coisa para aparecer. Não é só na parte da vantagem de dinheiro, não.
Quer aparecer. Sim, é estrelismo, né? Estrelismo, né? Quer dizer, não, você está buscando... eu não tenho essa preocupação. É a sua simplicidade que demonstra isso, com certeza. Eu não tenho essa preocupação. Uhum. Por que eu não tenho essa preocupação? Porque eu não tenho nada para esconder. Então? E ao contrário, eu tenho mais é que... As pessoas falavam assim para mim, quando eu estava em campanha na época da Assembleia Legislativa. Uhum. Não, mas se você colocar o projeto, eles engavetam, não fazem. Eu falei, então, aí você chama toda a mídia e conta quem é que não quer votar. Entrega, né? Entrega, qual que é o problema? É verdade. A minha ética vai até onde o meu eleitor me deu. Quer dizer, se o cara não entende que não é para votar e ele tem argumentos para não votar, ótimo, não vote. Mas eu vou contar quem é que não votou e por que não votou e qual é o projeto. Tá certo. As minhas explicações eu darei. Pois é. A mesma coisa, eu que defendo muito a causa animal, né, com alegria de pet e tudo. Que eu amo. Então, com alegria de pet e tudo, a gente fica vendo os oportunistas de plantão, né? Todo mundo ama animal na época da eleição, todo mundo ama criança na época da eleição, né? Então tá cheio... A Maria da Penha também, né? Todo mundo trabalha para aparecer na mídia. Então, aí aparece um monte de oportunista aí que nunca... Tem gente que não tem nem bicho em casa, né? E quer apoiar a causa animal, né? É inacreditável isso. Eu já tive experiência pessoal com pessoa assim que queria ser candidato a deputado, acho que foi. E vamos construir um hospital não sei aonde, candidato a deputado, quis aparecer por ser candidato. E aí foi se descobrindo que ele não tinha nem bicho em casa, pra você ter uma ideia. Né? Então, é a mesma coisa. Um cachorro e atropelar, né? Pois é. Pense em alguma coisa para os pets também, viu? Olha o pedido. Pode me mandar sugestão. E quem tiver aí pode mandar também, é como eu falei, meu filho me ligou ontem e falou da habitação. Sim. Né, e até me dando meio que bronca. Pô, você não sabe que se você for na Enel sai luz, se você for na Sabesp sai água? Então. Pois é. Né? Urbanização. Mas foi uma área que eu não trabalhei, mas agora eu vou aprender. Só que tem certas empresas aí que tem dado dor de cabeça em São Paulo aí, que pelo amor de Deus, uma delas... A Enel tem que se matar, né? Eu não ia falar o nome, você não precisa falar, mas eu posso falar. Você não pode, mas eu posso. Né? O cara resolver que vai mandar 10 contas ao mesmo tempo e você não tem para que reclamar, por favor, né? Pois é. Respeito é bom e eu gosto. Não, teve um caso de um rapaz que veio uma conta de 15 mil reais de um apartamento. Ele com a esposa. Aquilo foi inacreditável, né? E os caras não queriam fazer negociação. Como que não fazer, gente? Não, então, aí você tem que fazer um cálculo, né? Uma perícia. O que você deixou ligado 24 horas por dia durante toda a pandemia? Né? Mesmo que você deixe todos os eletrodomésticos ligados dentro de um apartamento, como é que você chega a 15 mil reais? Sim. Nem que você queira. Claro que não. É questão de bom senso. Senso. É questão de bom senso. Bom senso, né? Essa coisa da lei do consumidor também, né? De tratar com as leis aí que defendem o consumidor, tudo. Você também acompanhou um pouco disso também, né? Eu sou mestre em Direito do Consumidor. E eu tenho um livro Então você não acompanhou um pouco, não. Você é mestre. Olha, eu falei errado. Não. O meu mestrado é em Direito do Consumidor. E eu tenho um livro escrito na área penal, que são os crimes contra as relações de consumo. Uhum. Mas, eu vou dizer o seguinte. O Código do Consumidor, ele é brilhante e eu aplico 24 horas por dia. Onde eu vou aplicar do código. Mas ele é muito bonzinho com pena. Entendeu? A mesma pena que ele dá para o proprietário de uma pequena mercearia que não olha um pão vencido, o que pode acontecer, ele dá para o grande supermercado que reaproveita tudo que é podre e coloca nas suas gôndolas. Pois é. Tá? Eu estou falando de grandes supermercados. Se você quiser, eu também dou nome porque eu processei. Entendeu? Tá. Então, eu te dou pelo menos 3, 4. Então, você veja que as penas são penas para não serem cumpridas. Sim. Infelizmente, a área criminal. Mas eu também acho que as pessoas têm que começar a aprender e se ligar em pedir indenizações.
Tá. Vou te falar uma coisa. No dia do meu acidente, eu estava com uma EcoSport, que não é minha. Carro da minha filha. Era dia do meu rodízio. O cinto de segurança, né, me quebrou o osso externo. Foi o que prendeu você, né? No tórax, foi o que me prendeu. O airbag não funcionou. Olha só, tá vendo? E eu estava, no máximo, na Avenida Indianópolis, a 40 por hora. Quando eu cheguei no pronto-socorro, o cirurgião que me atendeu disse o seguinte: a 30 por hora ele deveria ter funcionado. Então a gente tem que aprender a processar esses caras. Você tomou providência contra eles? Sim, Já claro, tomou. já tomei. Então você tem que aprender o seguinte, que eu preciso de um advogado? Não. Você vai ao juizado de pequenas causas, ao juizado civil, e dependendo do valor da causa, com a sua própria mão, você faz isso. Olha. Agora, ninguém conta isso para as pessoas. Mas é o que tem que ser feito. E se a gente aprender que vai doer no bolso do indivíduo, eu não estou nem falando da pena, eu estou falando da multa, do dinheiro que vai sair desembolsado do seu bolso, se todo mundo reclamasse. É como você cair num buraco, né, na rua e processar a prefeitura. Sim. Se todo mundo fizesse isso no mesmo buraco, no mesmo dia, eu te garanto que a prefeitura ia começar a pensar em deixar a rua menos esburacada. Com certeza. Assim, né? Aquele que cai na calçada. Mas que tropeça e se mata. A falta de procura também, às vezes, de ir contra, né, ou se empenhar contra, é o medo do cidadão com relação, por exemplo, ao custo com o advogado, Então, com porque não a causa em si, essa coisa toda, então, né? Porque a gente não coloca isso para que as pessoas aprendam. A ignorância é um aliado, né, de quem? Do mau caráter. Pois é. Eu sou professora há 40 anos, mais de 40 anos. Eu quero mais é que as pessoas aprendam. Bom, então você vai se aposentar? Também não vou me aposentar, só quando eu tiver HH. Entendeu? Teve um professor muito querido que tinha um dos maiores autores de direito penal, eu não vou citar o nome, porque ele é respeitadíssimo até hoje, pós-mortem, mas é respeitadíssimo, que é um cara que entende de direito penal, entendeu de direito penal. Esse exagerou. Tá. Porque ele estava tão velhinho e dando aula que colocavam no visor da aula uma fotografia de alguém fazendo tchau para ele. Ele fazia tchau. Tadinho. Entendeu? Então, quer dizer, claro que eu não quero chegar a esse ponto, né? Eu acho que meus filhos vão me interditar antes. Mas, por que não passar o meu conhecimento da forma que eu sei, né? E da forma que eu aprendi para todo mundo? Não, eu quero mais é passar mesmo. E a turma que você faz essa parte de coordenação, de tudo, é muito grande lá? Sim, nós temos quase 500 alunos. 500 alunos? E é bem legal. E agora a gente vai introduzir uma coisa na faculdade de Caieiras, que é muito necessária, que é o direito sanitário. Bom, muito bom. Nenhuma faculdade até hoje aplicou o direito sanitário firmemente. E como nós estamos dentro do município, lidando com pessoas de municípios diversos em volta, e com o próprio município, nós sempre teremos problemas de natureza administrativa, sanitária e tudo mais em todas as áreas, desde o supermercado até o hospital. Que bom. E a ideia é formar cidadão, né? Com certeza. Bons profissionais. Bons profissionais, bem bons preparados, esclarecidos, exatamente. né? E prontos realmente para agir no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, né? Que isso daí realmente é difícil hoje, né? Muitas faculdades, principalmente a gente fala de faculdades federais, principalmente, né? Públicas, né? Pouco se ensinou. Muito se bagunçou, né, dentro de uma sala de aula, né? Quer dizer, eu estava mais preocupado em ir para o barzinho tomar a cerveja do que aprender. Ainda existe essa cultura. E ainda existe. Ainda existe essa cultura, mas eu procuro deixar bem claro para os alunos, e lá eu vou dizer mas os professores, a direção, a gente não tem esse problema. Por quê? Porque lá eles são comprometidos com os alunos, são comprometidos com o saber.
E eles também têm o conhecimento de que é o seguinte, não aprendeu, azar o seu. Pois O é. mercado separa o bom do mal profissional. Uhum, Simples assim. uhum. Entendeu? Enquanto Mas- você tem filhinho de papai que está bagunçando e fumando baseado na universidade, Uhum. o que ele vai ser? Porcaria nenhuma, meu Não, filho. claro Vai que continuar não, né? fumando baseado, vai depender do Não, papai. e independente também da faculdade, né, da universidade que o aluno faça, porque tinha muito isso, né? Ah, se fizer USP é bom, mas se fizer lá em Mogi não presta. Exatamente. Eu escutava muito isso do pessoal, né? Um excepcional dentista amigo meu fez em Mogi, enquanto outros lá que faziam na USP, não sei aonde, lá não era tão profissional quanto ele. Porque não tem o comprometimento, né? Não Tem aprendeu. comprometimento. É só o status, né, doutora? E você sabe que eu sempre, na verdade, isso sempre foi uma regra de vida minha. É. Eu não fazia chamada em sala de aula. Olha. Eu aprendi tudo que eu tinha para aprender. É. Eu sou uma pessoa muito bem sucedida na minha carreira e eu sei exatamente onde é que eu piso e sei o que eu tenho que dar de aula para você. Se você Sim. não quiser aprender, problema seu. Claro. Eu vou cumprir o meu papel, você que cumpre o seu. Essa mulher é ponta firme, viu? Entendeu? Para que eu estou preocupada com o aluno? Né? Então, assim, existem coisas que são absolutamente deveres das pessoas e elas têm que entender isso. A vida seleciona, não sou eu. Tem dois comentários aqui. Eu quero. A Cláudia Abdo, a minha esposa, está assistindo. A Cristiane Viviane. O professor Décio Alves está assistindo. A Dirce Canterúcio está assistindo. Dirce, minha colega de PUC, deu aula comigo. Grande professora de Direito Penal. Uma amiga querida. Que bom, Dirce, que você está aqui. O professor Décio Alves disse aqui, né? Parabéns, professora doutora Eliana. Excelente Obrigada. entrevista, conversa, né? Porque aqui é um bate-papo. Aqui é um lógico. bate-papo, uma troca de ideias mesmo. Curso do segundo semestre de Direito FMC, presente. Obrigado. Você não fez chamada, ele já falou que está presente. A Gladys Rodrigues. Não, peraí, a FMC é a Faculdade de Caieiras. Obrigada, querido. O professor Décio Alves, olha lá. Oi, não é? A Gladys Rodrigues também. Boa noite, doutora Eliana Passarelli, Aleábido. Parabéns pelo tema discorrido na significativa entrevista. Muito obrigado. Obrigada. Renata Sabo, adorando a entrevista. Minha mestre e mãe querida, te amo. É minha filha de faculdade. Ela sabe bem o que eu estou falando, né, Renatinha? Conta aí onde é que você foi tirar sua carteira de surfista, não. Coloca aí. Surfista. Não, a Renata, amo a Renata de paixão, é minha filha querida, é a Renata Sabó. A Renatinha, ela me conquistou quando ela me deu uma concha desse tamanho, maravilhosa, Olha. porque ela foi fazer um curso de mergulho. Olha que legal. E aí eu falei, eu só deixo você fazer esse curso se você me trouxer uma concha. Olha que legal. Ela me trouxe uma sacola. Uma sacola de concha. Muito bom. Minha amada filha. Tá certo, né? E com certeza, né, deve ter muito mais gente. Tem bastante gente assistindo. Que legal. O que o pessoal não coloca o comentário, né? Aproveitar, né? O pessoal inscreva-se no nosso canal, né? TV Channel Network. Pode compartilhar depois dessa live, né? A doutora deu uma travadinha aquela hora lá. E eu, quando comecei a entrevista com você, eu estava sem som. Né? Então eu peço desculpas ao público. Ao vivo Agora é eu vou isso. Explicar por quê, mas eu vou explicar por quê. Porque eu deixei ele quase louco. Né? Porque eu consegui atrasar. Eles montaram isso aqui para mim em 30 segundos e eu falava para eles, espera mais um pouquinho, vai entrar. Entendeu? Foi um caos geral. Mas você montou em 30 segundos e eu esqueci de apertar o clique no meu microfone. Foi ótimo. Mas quem me conhece já sabe que eu sou meio atrapalhada. Mas todos que estão aqui nos acompanhando, sejam muito bem-vindos. Com certeza, né? A doutora Eliana, além disso, é nossa colega da ACLASP, Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo. Um abraço a Zaine, um beijão para a Zaine, a Saf. Um abração para o Roberto Ferrari, o presidente da ACLASP, também, né? E além de todas as obrigações da doutora Eliana Passarelli, também é acadêmica de uma academia mesmo de letras. Muito honra. Com todos nós, né? Com todos nós que somos companheiros. Né? Eu acho uma honra. Sabe?
Eu só lamento, assim, de não conseguir, às vezes, chegar aos compromissos, Sim. Né, assumidos, inclusive, com a CLASP. Eu tenho muita honra de ser da CLASP. Mas bem justificável, né? Não tem como. Né? Não, e o único que eu ia conseguir mesmo, que eu falei, hoje eu não vou marcar nada. O Zé ele sabe disso. Não vou marcar nada, tá tudo certo, estou indo. Começou a pandemia. Eu não consegui chegar. Cancelou tudo. Foi cancelado. Não, mas não faz mal. Meu beijo aí para todos eles. Estamos aqui sempre unidos à CLASP, sempre divulgando. E a doutora também é um grande exemplo, né, de personalidade que participa de uma academia de letras, ciências, letras e artes de São Paulo também, a CLASP. Doutora, falando em ACLASP, você falou que escreveu o livro. Quais mais de um? Como que foi essa parte de literatura? Não, na verdade, assim, eu escrevi um livro e atualizei uma obra de direito penal de 4 volumes, mas eu atualizei junto com o professor Dirceu de Mello 3 volumes. Tá. Então, a minha obra acadêmica é muito pequena. Tá. Porque eu sempre me dediquei a dar aulas mesmo, né? A estar dentro da sala de aula. Talvez se eu tivesse ficado um pouco mais afastada das salas de aula, né? Com um pouquinho mais de tempo, escrevesse mais. Mas ainda tenho esperança de fazer isso, tá? Sim, claro. Claro, não. Dentro do direito penal, eu ainda acho que talvez eu consiga. Tem alguns artigos, né, acadêmicos por aí, artigos científicos, mas eu acho que ainda eu quero produzir mais. A parte de procuradoria, porque você era promotora, é isso? E a parte de procuradora... O segundo grau do promotor de justiça é o procurador de justiça. Tá. Então, por isso que eu falei, eu acho que eu fiquei menos útil, porque eu fico trancada dentro de um gabinete, dando pareceres em segundo grau, já em grau de recurso. Entendi. E fazendo sustentações orais, né, para os grandes desembargadores que são conhecedores de direito, né? Então, é só a colocação de um ponto de vista do Ministério Público para alguém que já é altamente técnico, né? Tá. Então, por isso que eu falo, eu acho que é legal poder expandir isso, né, em termos de serviço público mesmo. Certo. E agora, o seu desempenho em tribunais foi mais na parte de promotoria de acusação ou defesa? Como que foi o seu trabalho? Não, acusação. Acusação. Eu tenho... A minha carreira me proporciona uma coisa muito legal, que é ser promotor de justiça. Tá. Então, ao final de um processo, se eu entender que não há provas, ou que realmente aquele réu não é aquele réu, é inocente, né, eu posso pedir absolvição. Mas né, eu tenho meu compromisso é com a justiça. Né? Não é com a condenação, nem um pouco. Mas óbvio que eu trabalhei mais de 25 anos, 20 e poucos anos no Tribunal do Júri. E óbvio que se pede muito mais a condenação do que a absolvição, né, quando o indivíduo está lá, já no plenário do tribunal. Certo. Então sempre foi uma carreira mais condenatória mesmo. Agora, uma pergunta, que a gente tem muitos amigos advogados, numa posição elevadíssima, assim, são poucos que a gente tem. Você com certeza está sendo muito amiga da gente, assim, de nos receber, de falar. Imagina, a honra é toda minha. de contar tudo isso, um pouco da sua experiência, né? Um pouco desses 45 anos, você disse? De formada a 45. De formada a 45, na prática diária 40 anos. Não, na prática diária 45. 45. Mas como promotora, menos tempo, né? Como promotora de justiça, ingressei na carreira um pouco mais tarde, mas antes advoguei, fui procuradora da Justiça Militar Federal, então tem algumas outras Justiça coisas Militar? aí no meio federal, concurso público. Olha. Marinha, Exército, Aeronáutica e Crimes contra a Segurança Nacional. Caramba! Essa mulher, nossa senhora, viu? Eu tinha 29 anos quando ingressei nessa carreira. Olha só. Então faz 2 anos só. Tinha 29 anos, faz 2 anos só. 29 anos. Faz 2 aninhos só.
Tô com 24 agora, querido, sem experiência alguma. Tranquilo. Ai, ai. Agora, eu acompanhei muito, né, a sua presença, principalmente em grandes telejornais, principalmente do saudoso Marcelo Rezende. Né, Nossa, eu querido conheci amigo. pessoalmente, tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. Dá trabalho para fazer, exclusivo, dá trabalho para fazer, ele falava. E como é para você, além da sua, objetivamente, do seu desempenho na justiça como promotora, como procuradora, tudo. Mas participar e dar opiniões em tantas televisões, em tantos programas, com relação a tantos casos que você passou, acompanhou, e casos grandes, não é Bravos. qualquer casinho não, hein? Como que é essa experiência para você? Olha, desde que... bom, eu sou jornalista, Sim. não sou bacharel em jornalismo, né? Então eu já tenho meio que a cabeça de Eu tenho formada. que fazer meu trabalho direito, viu? Não é, mas a cabeça do jornalista funciona assim, você tem que dar notícia e você tem Sim, que dar e bem dado. claro. Então, isso para mim foi um grande aprendizado, porque é o seguinte, não adianta você dar entrevista e falar juridiquês, você tem que falar português. Sim. Você tem que fazer o público entender. Simplificar. Por outro lado, exatamente. Por outro lado, eu sou de uma época que ninguém dava entrevista, nenhum promotor de justiça. Olha. Só com ordem do Procurador-Geral de Justiça. E as minhas primeiras entrevistas ainda existia esse ato do Procurador-Geral de Justiça que não se podia falar. Só com liberação. Televisão, não. Só que é o seguinte, promotor de justiça trabalha com causa pública. Sim. E nós temos que contar para a população o que acontece atrás do processo. E qual é o resultado do processo. Sim. Então eu nunca tive o menor problema, o menor pudor, porque tem alguns coleguinhas que falam assim, abre a geladeira, acho que está na TV. São os idiotas, né? No fundo é isso. Eu não dou entrevista. Querido, quem paga o seu salário é o povo. Sim. Acorda, é um imposto. Pois é. Né? E a população tem o direito de saber, e mais que o direito de saber. O bandido em potencial tem que saber que a justiça funciona desta forma. Então, se ele pensar em cometer o crime, eu já estou dizendo para ele o que vai acontecer com ele no dia seguinte. Isso se chama prevenção. Sim. É um dos princípios do direito penal. Né? Então, para mim, sempre foi muito honroso, e continua sendo. Nesse momento, óbvio, eu não posso estar nos canais abertos de televisão por conta de pré-campanha. Sim, da pré-candidatura, né? Tá. De pré-candidatura, de pré-campanha também. Então, eu não estou, mas eu acho que todo mundo tem que mais que saber mesmo, não o que o promotor faz, mas como é que a justiça funciona. Sem dúvida. Qual é o dia seguinte do jornal que deu a matéria do crime. Né? E dar prosseguimento a isso. Coisa que o Marcelo Rezende faz, todos os jornalistas de hoje fazem muito bem. Hoje não existe um jornalista que faça mal. Tá. Até porque ele não fica no mercado. Pois é. Né? Ele sai do mercado. Porque hoje nós temos os jornais, né, que são muito amplos e que dão uma carga de conhecimento muito boa. Sim, sem dúvida. Né? Então eu não tenho... Eu não tenho o menor problema com isso. Fazer esse trabalho assim que fazemos, sem dúvida, dá trabalho para fazer, como diria o Marcelo Rezende. É um trabalho árduo. Árduo. Posso falar? Árduo. Eu, sinceramente, tem hora que eu não sei como é que a cabeça do jornalista, a sua, né? E a dos jornalistas funcionam para as pautas. É muito complicado. Sim. Né? As perguntas, as boas perguntas. Sim. Né, as perguntas que não são inteligentes, mas são as perguntas do povo. Né? O que você precisa saber? O que você quer saber nesse momento? O que é importante saber? Sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? Doutora Eliana, a gente sabe que você tem outro compromisso agora, né? Tá ali, ó, na minha frente. Tá... Tem um monte de gente ali. Já tem um monte de gente lá te esperando. Doutora, eu quero agradecer muito a sua presença aqui na TV Channel Network. Agradecer essa oportunidade.
Desculpa ter ficado mudo no início da sua entrevista, tá? Não, Quando você imagina, for ver, eu estou mudinho. Depois do que eu já fiz com você, fique tranquilo, tá ótimo. Eu estou muito feliz mesmo. É uma grande Também, oportunidade, querido. é uma grande honra Para mim também. ter você aqui. E eu falo doutora, falo você, né? Mas Grande amigo e querido. Eu já falei que doutora, acho que é meu apelido, porque todo mundo que eu falo assim, não me chame de doutora, vai lá e chama de doutora. É meu apelido. Hoje eu já estou meio que levando assim, é apelido. Então tá, vamos lá. Eu quero que você dê uma última mensagem, né? Ao nosso público, a todos que estão acompanhando. Aliás, deixa eu só falar aqui, ó. Professor Décio Alves colocou aqui, ó, na FMC a professora doutora Eliana conhece todos do curso de Direito. A grande maioria da classe trabalhadora e vocês não imaginam o tratamento humanitário, gentil e sério estabelecido por esta mulher. Olha... Obrigada, Décio. Tá vendo? E assim, né? Fala. O respeito pelo próximo. Sim. Né? Eu acho que tudo é baseado no respeito. Tudo. Dentro da sua casa, dentro do supermercado. Claro. Respeito é uma coisa super necessária. Sim. Agora, os maus tratos, não. Tá. Em nenhuma hipótese, nenhuma pessoa, eu não admito. Eu sou muito séria naquilo que eu procuro fazer e procuro fazer com seriedade. Agora, quando eu falei dos meus alunos da FMC, por que eu falei isso? Porque eu sei a luta que eles têm e a seriedade com que eles levam a faculdade. Sim. Eu não tenho um problema, não é? Mas eu não tenho o mais mínimo problema com quem quer que seja de comportamento perante seu professor ou o professor perante seu alunado. Porque nós sabemos exatamente por que nós estamos lá, os professores e os nossos alunos, porque escolheram estar lá. É isso daí. Então, respeito é fundamental. Com certeza, sempre. Com certeza. E obrigado a você, doutora Eliana, e ao jornalista Eliábido. Forte abraço, boa noite, o Décio, que mandou pra gente aqui. Eu que agradeço, Décio. Doutora Eliana, então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Um grande prazer. Desejo uma honra estar boa com você, sorte, viu? Boa sorte. Eu estava assim... Tava assim o quê? Não, eu estava assim, preocupada, porque... Para quem não sabe, o Ale ia fazer uma live comigo no dia 26 de... Junho. Junho. E eu sofri um acidente no dia 24 de junho. Eu falei com você, me avisou no dia 25. Lá de dentro do hospital, eu falei, olha, não vou sair daqui. Aliás, fiquei 8 dias lá, né? Eu não sabia quanto tempo que eu ia ficar, mas sem respirar eu ainda estou. Tadinha, nossa senhora. Mas eu estava assim, muito aflita em cumprir o nosso compromisso, que para mim foi muito honroso, assim, super legal, super gostoso. Fico à disposição quando você e a sua equipe quiserem, estou aí com o maior prazer, viu? Não, eu agradeço com certeza, né? A minha falha de não ligar o microfone, acho que foi o nervoso de entrevistar essa mulher. Né? Tá. Porque eu esqueci de apertar o microfone. Não, gente, a confusão que eu causei para chegar até aqui, entendeu? Doutora, muito obrigado, fica com Deus. Agradeço, Ale, super obrigada. Que seus objetivos sejam alcançados, tá bom? Amém, amém. Muito obrigada, viu? Um abraço para o Rogério aí também e boa sorte nos seus projetos. Amém. Obrigada, tchau. Viu? Um grande beijo. Tchau. Beijo para todos. Tchau. Tá aí, ó. TV Channel Network, entrevista exclusiva com a doutora Eliana Passarelli. Sem dúvida, um grande prazer de contar com ela aqui no nosso canal. Eu peço desculpas aí pelos segundos aí no início da nossa live aí, quase um minutinho aí, que eu fiquei sem som. Peço desculpas por isso, né? Mas ao vivo acontece, né? Mas a gente quer que vocês, ó, inscrevam-se no nosso canal, né? Aqui estava a doutora Eliana, aqui estou eu. Inscrevam-se no nosso canal, TV Channel Network, aqui com vocês. Tá legal? Olha lá, TV Channel Network, inscrevam-se no nosso canal e acompanhem com certeza muita arte, muita cultura, esporte, informação, mundo pet e entretenimento para vocês. Tá legal? Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.